de Edgar Allan Poe, O Retrato Oval. O chateau em que meu criado se arriscara a forçar a entrada, em vez de me deixar em minha desesperadora condição de ferido. Passar uma noite ao relento era uma daquelas construções mesclando melancolia e grandeza que por muito tempo carranquearam entre os Apeninos, tanto na realidade quanto na imaginação da senhora Redcliffe. Ao que tudo indicava, fora abandonado havia pouco e temporariamente. Acomodamo-nos num dos quartos menores e menos suntuosamente mobiliados que ficava num remoto torreão do edifício. Sua decoração era rica, porém esfarrapada e antiga. As paredes estavam forradas com tapeçarias e ornadas com diversos e multiformes troféus heráldicos, juntamente com um número inusual de espirituosas pinturas modernas em molduras de ricos arabescos dourados. Por estas pinturas, que pendiam das paredes não só de suas principais superfícies, mas de muitos recessos que a arquitetura bizarra do chateau fez necessários. Por essas pinturas, meu delírio incipiente, talvez, fizera-me tomar interesse profundo, de modo que ordenei a Pedro fechar os pesados postigos do quarto. Visto que já era noite, acender as chamas de um alto candelabro que se encontrava à cabeceira de minha cama e abrir amplamente as cortinas franjadas de veludo negro que a envolviam. Desejei que tudo isso fosse feito para que pudesse abandonar-me, ao menos alternativamente, se não adormecesse a contemplação das pinturas e a leitura atenta de um pequeno volume encontrado sobre o travesseiro, que se propunha a criticá-las e descrevê-las. Por longo tempo li, e com devoção e dedicação contemplei-as, rápidas e gloriosas. As horas voavam e a minha noite profunda veio. A posição do candelabro me desagradava e, estendendo a mão com dificuldade, em vez de perturbar meu criado adormecido, ajeitei-o a fim de lançar seus raios de luz mais em cheio sobre o livro. Mas a ação produziu um efeito completamente imprevisto. Os raios das numerosas velas, pois eram muitas, agora caíam num nicho do quarto, que até o momento estivera mergulhado em profunda sombra por uma das colunas da cama. Assim vi, sob a luz vívida, um quadro não notado antes. Era o retrato de uma jovem, quase mulher feita. Olhei a pintura apressadamente e fechei os olhos. Não foi a princípio claro para minha própria percepção por que fiz isso. Todavia, enquanto minhas pálpebras permaneciam dessa forma, fechadas, revi na mente a reação de fechá-las. Foi um movimento impulsivo para ganhar tempo, para pensar, para certificar de que minha vista não me enganara, para acalmar e dominar minha fantasia para uma observação mais calma e segura. Momentos depois, novamente olhei fixamente a pintura. O que agora eu via, certamente não podia e não queria duvidar, pois o primeiro clarão das velas sobre a tela dissipara o estupor do sonho que me roubava os sentidos, despertando-me imediatamente à realidade. O retrato, já o disse, era de uma jovem, uma mera cabeça e ombros feitos à maneira denominada tecnicamente de vinheta, muito ao estilo das cabeças favoritas de Sully. Os braços, o busto e as pontas dos radiantes cabelos se dissolviam,
imperceptivelmente na vaga mais profunda da sombra que formava o fundo do conjunto. A moldura era oval, ricamente dourada e filigranada mourisca. Como objeto artístico, nada poderia ser mais admirável do que aquela pintura em si. Mas não seria a elaboração da obra, nem a beleza imortal daquela face, o que então, repentinamente, com veemência, comoveu-me. Tampouco teria minha fantasia, sacudida de meu meio sono, tomado a cabeça pela de uma pessoa viva. Vi logo que as peculiaridades do desenho, do vinhetado e da moldura devem ter dissipado instantaneamente tal ideia, e até mesmo evitado sua cogitação momentânea. Pensando seriamente acerca desses pontos, permaneci talvez 1 hora, meio sentado, meio reclinado, com vista pregada ao retrato. Enfim, satisfeito com o verdadeiro segredo de seu efeito, caí de costas na cama. Descobrira o feitiço do quadro, uma absoluta naturalidade de expressão, a qual primeiro espantou-me, por fim me confundiu. Dominou-me e me aterrorizou. Com profundo e reverente temor, recoloquei o candelabro na posição anterior. Sendo a causa de minha profunda agitação, colocado assim fora de vista, busquei avidamente o volume que tratava das pinturas e suas histórias. Dirigindo-me ao número que designava o retrato oval, li as vagas e singulares palavras que se seguem. Era uma donzela de raríssima beleza, não mais encantadora do que cheia de alegria. Má foi a hora em que viu, amou e desposou o pintor. Ele, apaixonado, estudioso, austero e tendo já em sua arte uma esposa. Ela, uma donzela de raríssima beleza, não mais encantadora do que cheia de alegria, toda luz e sorrisos, e travessa como uma corça nova, amando e acarinhando todas as coisas, odiando apenas a arte. Sua rival, temendo só a paleta, os pincéis e outros desfavoráveis instrumentos que a privavam do rosto do amado. Era, portanto, uma coisa terrível para essa dama ouvir o pintor falar de seu desejo de retratar justo sua jovem esposa. No entanto, ela era humilde e obediente, e pousou submissa por muitas semanas na escura e alta câmara de Torreão, onde a luz caía somente do teto sobre a pálida tela. Mas ele, o pintor, gloriava-se com sua obra, que continuava hora após horas, dia após dia. E era um homem apaixonado, impetuoso e taciturno, que se perdia em devaneios, de maneira que não queria ver que a luz espectral que caía naquele torreão isolado debilitava a saúde e a vivacidade de sua esposa, que definhava visivelmente para todos, exceto para ele. Contudo, ela continuava a sorrir imóvel, docemente, porque viu que o pintor, que tinha grande renome, adquiria um fervoroso e ardente prazer em sua tarefa e trabalhava dia e noite para pintar o que tanto o amava. Aquela que a cada dia ficava mais desalentada e fraca, e em verdade alguns que viram o retrato falaram em voz baixa de sua semelhança como de uma poderosa maravilha, e uma prova não só da força do pintor, como de seu profundo amor pela qual ele pintava insuperavelmente bem. Finalmente, como o trabalho se aproximava da conclusão, ninguém mais foi admitido no torreão, pois o pintor enlouquecera, com a dor da obra, raramente desviando os olhos da tela, mesmo para olhar o rosto da esposa. Não queria ver que as tintas que espalhava na tela eram tiradas das faces da que pousava junto a ele. E quando muitas semanas nocivas se passaram e pouco restava a fazer, salvo
uma pixelada na boca e um tom nos olhos. O espírito da dama bruxuleou como a chama no bocal da lâmpada. Então, a pincelada foi dada e o tom aplicado. E por um momento o pintor se deteve extasiado diante da obra em que trabalhara. Porém, em seguida, enquanto ainda a contemplava, ficou trêmulo, muito pálido e espantado, exclamando em voz alta: "Isto é de fato a própria vida!" Voltou-se repentinamente para olhar a amada. Ela estava morta.